Quando as respostas escapam do nosso entendimento e o vazio ignoram as perguntas, sofremos uma espécie de vertigem espiritual, na qual denominamos dúvida. De repente, todas as convicções, grandes e pequenas, em que baseamos a nossa existência, ficam como uma réplica da Torre Eiffel feita de palitos de picolé. Se puxarmos um palito e ele estiver próximo à base, toda a estrutura vem abaixo. Tudo que cremos fica ameaçado. Para algumas pessoas, é após a dor e ao choque que as perguntas surgem. Por que, Senhor? Por quê? É sobre isso que queremos falar. Conhecemos há pouco tempo a história de uma família e vamos contá-la. É incrível como 4 centímetros pode fazer toda a diferença. Como 4 marcas na fita métrica podem pôr sofrimento numa família, destabilizar um casamento e pôr em dúvida a bondade infinita de Deus. Foi o que o médico disse para Susan, que a sua filha havia nascido com microcefalia. O seu cérebro, ao invés de ter 35 centímetros de circunferência, tinha apenas 31. Susan ficou no hospital alguns dias, moderando essa ameaça. Até então, nada era certo. Mandy poderia ter uma vida feliz e normal, mas a incerteza era cruel e incrédulo. Marshall, o pai, estava fora da cidade. Como poderia estar fora num momento tão difícil como esse? No momento em que os médicos usavam as palavras retardo e grave. Durante semanas, os Shelley oraram intensa, desesperada e incessantemente. Inúmeros de seus amigos se juntaram a eles em oração. Marshall era um redator de uma revista cristã de muito sucesso. E por esse motivo, ele era muito conhecido e também muito querido. Mas parece que Deus não estava oferecendo favores especiais a redatores cristãos. Foram nessas semanas que constatou-se o que muitos e todos temiam. A terceira filha dos Shelley jamais falaria, andaria, sentaria ou sequer reconheceria os próprios pais. A vida dessa criança se resumiria em crises, internações no hospital e um leque infinito de medicamentos. Após 3 meses de vida, detectou-se cataratas dos olhos de Mandy. Havia uma cirurgia corretiva, mas de que adiantaria? Qual a importância teria? Susan não queria saber se um dia sua filha viu seu rosto ou ouviu a sua voz. A vida da família foi tomada pela doença da criança. Era uma emergência interminável, uma crise que jamais se resolvia. Só para alimentar Mandy eram necessárias 8 horas diárias. As idas ao hospital de madrugada se tornaram frequentes. E os problemas entre o casal se tornaram cada vez maiores. E Deus? Onde ele estava? Ele é mais do que bem-vindo. A qualquer hora seria bom, pensavam Marshall e Susan. Foi em meio aos cuidados de Mandy que o inesperado aconteceu. Susan estava grávida novamente. Finalmente, um raio de sol no meio de tanta escuridão. Era a resposta de que Deus aprovava sua fé e respondia suas orações. Mesmo em tempos difíceis, esse seria o primeiro menino. No 5º mês, Susan fez uma ultrassonografia. E o relatório do médico foi: o menino teria malformação no coração do feto, a aorta ligada incorretamente, porções de cerebelo ausentes, pés deformados, fissura no palato, talvez lábio leporino e uma provável lesão da medula espinhal. Condição incompatível com a vida. O médico sugeriu, então, que ela fizesse uma interrupção da gravidez. Mas Susan
acreditando no Deus que dá e tira a vida, decidiu seguir com a gravidez até o fim. O único tempo que ela teria para conhecer seu menino seriam essas poucas semanas em que ele estaria em seu útero. Os Shayles, eles dirigiam as suas orações para a sobrevivência do menino. Mais uma vez, a comunidade da fé o cercou com apoio e intercessão. O menino nasceu, respirou profundamente e ficou cianótico. 2 minutos após de vir ao mundo, partiu silenciosamente. O seu nome era Tobi, do nome bíblico Tobias, que significa Deus é bom. Não era isso que a família sentia naquele momento, mas era nisso que eles ainda acreditavam. Em poucos meses, Mandy seguiu o caminho do seu irmãozinho para outra vida. Foi enterrado ao lado dele. Agora eram 2 covas, 2 caixões, 2 perdas dolorosas. Susan sofreu amargamente essas perdas. Suas orações se tornaram zangadas e acusadoras. Se Deus não pôde cuidar melhor dos seus filhos aqui na terra, como ela poderia ter certeza de que eles seriam mais bem cuidados agora? As pessoas tinham respostas prontas acerca da permissão de Deus para o sofrimento dessa família. Mas para Susan, nenhuma delas era suficiente agora. Ela ficou 3 noites sem dormir, implorando a Deus uma resposta. A certeza que Mandy e Tobi estariam bem, inteiros e protegidos. Queria apenas uma resposta simples, só um gesto da mão que ela o punha ser tão amorosa. Assim, quem sabe ela descansasse. Susan orava, e mais, ela escutava o silêncio. Na 3ª noite, quando estava pedindo a Deus, escutou passos ao hall. Suas 2 filhas, de 7 e 4 anos, sempre vinham e sempre se amontoavam em cima dos pais. Mas dessa vez, os passos chegaram até a porta. Daí, voltaram para o hall. Na manhã seguinte, Susan tentou acordar sua filha Stacy, que era mais velha. Porém, a menina estava com muito sono. Então ela perguntou: "Você sabe de alguém que foi no meu quarto essa noite? Você sabe de alguma coisa?" E a menina respondeu que sabia, que havia sido ela, que Deus havia falado com ela e talvez respondido a sua oração. Mas ela achou que a mãe estava dormindo e por isso voltou para o seu quarto. Susan queria saber o que Deus havia dito. Então Stacy respondeu. Ele disse que Tobi e Mandy estavam muito ocupados preparando a nossa casa e que estão esperando no trono dele. Susan ficou extasiada e perguntou como ele havia falado com ela. E a pequena Stacy, com toda a sua inocência, respondeu assim: "Ele falou com a minha mente. Então eu pensei que você estava dormindo e voltei para minha cama. E fiquei repetindo essas palavras várias e várias vezes, porque me pareceu um recado muito importante." Susan não sabia o que pensar. Seria essa a resposta de sua oração? Deus poderia ter falado através de uma criança de 7 anos? Essa, claro, é uma outra pergunta. Nunca chegaremos ao fim delas. Mas o importante é que Susan, desse dia em diante, nunca mais teve que se preocupar com os filhos que perdera. Da boca de uma criança saíram palavras de bênção e de consolo, condizentes com o que a Bíblia fala sobre o mundo vindouro. O sofrimento não se dissipou certamente, e os porquês continuavam. Mas Deus deu o suficiente, mais que o suficiente. Marshall e Susan, com a força dessa sabedoria, ousaram continuar aumentando a família. 1 ano após a morte de Mandy, deram as boas-vindas a um menino que acabara de chegar ao mundo. O seu nome era Bailey, em homenagem a um cristão que conhecia muito bem o que era sofrimento. O menino está bem e a família feliz.
dor persiste nessa vida para os Sheilas e para todos nós. As dúvidas jamais acabam, mas Deus é bom. Pedimos a Ele o que queremos e Ele nos dá o que precisamos. A dúvida não é o oposto da fé, mas é a oportunidade da fé. As dores crescentes de um espírito que busca. A dúvida é uma etapa necessária da fé. Paz do Senhor para os irmãos. Amém? História triste, né? A gente acabou de ver. As histórias como essas se repetem em tantos lugares. E dúvidas como essas também existem em muitos lugares. E nós queríamos nesta noite, em alguns minutos, falar um pouquinho sobre esse tema, sobre as dúvidas. E a proposta nesta noite não é saber o que é a dúvida, mas saber como vencê-las, como desarmar estas dúvidas que parecem campos minados dentro da nossa casa e dentro dos nossos corações. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, mais uma vez, e estarmos fazendo a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 24. Eu queria ler com você até o versículo de número 28. A você que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. Que Deus possa estar falando no seu coração. Tenho certeza que Ele já falou, mas se ainda existe alguma dúvida, que o Senhor possa dissipar essa dúvida nessa noite. Amém? A palavra de Deus diz para nós assim no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo de número 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Amados, quando a gente vê esse texto, ele fala para nós como podemos ter dúvidas e como estas dúvidas elas surgem em nossas vidas. E dúvida não é uma coisa que é selecionada para algumas pessoas. Dúvidas elas vêm para todas as pessoas. Todos nós vamos ter dúvidas. E perguntamos então, quando estas dúvidas elas começam a surgir? Será que as dúvidas elas se iniciam depois que a gente se casa? Depois que a gente casa, são tantas novidades, são tantas situações, são tantas surpresas que às vezes a gente vai ficar em dúvida. Será que as dúvidas elas vêm depois que a gente arruma um emprego? As dúvidas, na verdade, ela nos acompanham desde criança. Desde quando criança nós já temos dúvidas, não é verdade? Quando ainda somos pequeninos, estas dúvidas, elas já nos acompanham em tantos momentos de nossas vidas. Quando vamos falar de dúvidas, eu
fiz questão de estar analisando que dúvidas é como se você estivesse andando e de repente você chegasse em uma encruzilhada e tivesse dois caminhos. E você precisa de decidir em que caminho você vai seguir agora. Porque um desses caminhos vai ser a grande bênção da sua vida. E o outro caminho pode ser o caminho que vai trazer muito sofrimento e angústia. A questão é que quando estamos ali diante daquele caminho, nós não sabemos que caminho tomar. Ficamos em dúvidas de tomarmos direção. E quando a gente lê esse texto da Bíblia, a gente vê que Tomé, ele era um homem muito especial. Tomé era um discípulo de Jesus. Tomé foi um homem escolhido por Jesus. Tomé foi escolhido a dedo para poder estar fazendo parte do grupo que estaria dando continuidade à missão de Jesus. Nós vemos que Tomé não foi um homem que apareceu em muitos momentos, como Pedro, como João, como Tiago. Tomé, ele apareceu pouquíssimas vezes. E eu queria registrar 3 vezes que Tomé apareceu. Uma das vezes que Tomé apareceu, que a Bíblia registra, a aparição de Tomé, está no capítulo 11 de João. Quando Jesus estava saindo da Judéia, e o povo queria prender Jesus, as autoridades, os religiosos queriam prender Jesus, não estava aceitando a pregação de Jesus. Jesus então saiu da Judéia e no meio do caminho chega uma mensagem até Jesus dizendo assim: o seu amigo, ele está doente e a doença dele é para a morte. E os discípulos então viram para Jesus e dizem assim: Jesus, o Senhor vai voltar? Todo mundo está querendo te prender, e se prender o Senhor, nós também poderemos sofrer as consequências. E Tomé toma então a palavra, e Tomé disse: nós voltaremos com ele, e se preciso for, nós morreremos por ele. Então eu já vejo aqui uma qualidade de Tomé. Eu já vejo aqui que este homem, embora apareceu poucas vezes, esse homem, ele era um homem leal que estava disposto a dar sua vida por Jesus. Então não foi à toa que Jesus escolheu ele. Vejo uma outra qualidade na vida de Tomé. Tomé não era um homem medroso. Ele estava disposto a dar a sua vida pela vida de Cristo. Uma outra vez que nós vamos ver a aparição de Tomé na Bíblia, está em João no capítulo 14. Quando Jesus começa a falar que ele iria sair da terra, que ele precisaria passar por morte de cruz, mas ele estaria indo para um lugar, e este lugar era muito maravilhoso, e certamente eles estariam com Jesus também, com o passar do tempo. E Tomé naquele momento ele diz assim: Senhor, nós nem sabemos o caminho. Como nós podemos chegar até o Pai? Uma outra coisa que eu vejo aqui é que Tomé, ele era uma pessoa que ele gostava de saber. Ele tinha conhecimento porque ele perguntava. Quantas das vezes nós temos dúvidas e voltamos com as nossas dúvidas para casa porque nós não perguntamos? Quantas das vezes já fizemos um mau negócio porque a gente não pergunta? Assinamos um contrato porque não perguntamos o que aquele contrato pode trazer de prejuízo para mim. E a outra vez que eu vejo Tomé é aqui, nessa leitura que nós estamos. E a Bíblia vai dizer que Tomé, depois da morte de Jesus, os discípulos no domingo que Jesus havia ressuscitado, na parte da tarde os discípulos estavam reunidos em uma sala, em uma casa. As portas estavam fechadas e a Bíblia vai dizer, o texto é claro, quando começamos a ler o versículo 19, que vai falar que os discípulos, com medo dos judeus, estavam ali escondidos. Mas Tomé não estava ali. Tomé não estava escondido. Aonde estava Tomé? Eu não sei.
Eu não sei onde estava Tomé. Talvez Tomé poderia estar pescando, porque Tomé era um pescador. Mas as características de Tomé é de um homem melancólico. E o homem melancólico, a pessoa que tem esta personalidade melancólica, é uma pessoa que prefere se retirar, que prefere se isolar para poder pensar. Talvez Tomé estivesse pensando o que aconteceu com o homem que estava liderando ele até aquele momento. Ele se isolou. E aqui nós vamos ver que uma das coisas que normalmente acontecem em nossas vidas para que a dúvida possa surgir é quando nós nos isolamos. É quando nos isolamos. Ele não estava junto com o grupo, ele não estava junto com os outros discípulos. Já não eram mais 12 discípulos, mas sim 11, porque Judas já tinha morrido e só tinha 10 naquele lugar. Tomé não estava ali, estava isolado. Normalmente, querido, estas dúvidas, elas surgem na nossa vida quando nós nos isolamos. Quando nós queremos resolver os problemas sozinhos, quando nós não buscamos auxílio, quando nós não buscamos ajuda, e já foi falado sobre este tema, sobre a solidão. Para nós podermos entender por que Tomé foi um homem que teve dúvidas, foi porque ele se isolou e ele estava perguntando o que aconteceu com Jesus. Será que Jesus de fato ressuscitou? Porque agora os discípulos chegam para ele e dizem assim: o mestre esteve conosco, Jesus esteve conosco. E qual foi a fala dele? Eu não acredito. Eu só acredito se eu for lá, colocar a mão nos cravos, tocar aonde que a lança perfurou na sua costela. Aí então eu vou acreditar. Querido, uma coisa para poder acalmar o seu coração que eu já quero aqui dizer para você. Dúvida não é pecado. Dúvida não é pecado. Eu queria dar definição para você do que é dúvida. A definição de dúvida está aí no seu esboço. No grego quer dizer, dá ideia de incerteza ou de falta de convicção. Isto é dúvida. Da ideia de incerteza e falta de convicção. Quantas pessoas que tomam uma decisão sem ter a convicção da decisão que está tomando e fica pensando, será que eu tomei uma decisão certa? Surge 2 empregos e você, ainda mais nessa crise, né, irmãos? Imagine, você está com a sua carteira guardada na sua gaveta lá, ó, há quanto tempo que ela não está assinada? E de repente surge um telefonema. Você precisa comparecer aqui, porque você foi selecionado para poder estar trabalhando em nossa empresa. Na parte da manhã, às 9 horas. E você dá glória a Deus, vai fazer a sua barba, vai então se preparar, tomar um banho, cortar o cabelo, fazer uma entrevista. E quando você está saindo do barbeiro, o telefone toca uma outra empresa e diz assim: você também foi selecionado para a nossa empresa. E aí você chega em casa e vai conversar com seus pais, vai conversar com a sua esposa, com seu esposo, e fica naquela dúvida: qual emprego eu vou ir? Já pensou se você receber esse telefonema amanhã? Quem quer receber um telefonema assim amanhã? Deixa eu ver se tem algumas pessoas desempregadas aqui. Já pensou? O que você vai fazer? Qual é a decisão que você vai tomar? E se você tomar uma decisão errada, porque você estava em dúvida, você pecou? Dúvida não é pecado. Fazemos muito porquês, irmãos, da nossa vida.
Todos os dias estamos perguntando por que disso, por que daquilo outro. A nossa mente, ela está carregada de dúvidas, de indecisões. E todos os dias nós precisamos tomar decisões. Você quer ver só uma coisa? Hoje você precisou de tomar uma decisão para poder estar neste culto. De repente veio na sua mente, eu vou no culto hoje ou não? Pode estar chovendo. Eu posso perder o último ônibus. Eu não sei se o dinheiro que eu tenho dá para eu ir e voltar. E se chover? São perguntas que fazemos que às vezes a gente não tem resposta. Quer ver uma pergunta que fazemos que às vezes a gente não tem resposta? Por que eu existo? Já parou para poder perguntar? Qual é o seu propósito? Qual é o propósito da sua vida aqui? Você já parou para poder perguntar por que você está sentado neste banco, nesta igreja, na Avenida Cardoso Moreira, 1008, mais popularmente conhecido como Igreja do Relógio, no domingo, no dia 27 de novembro de 2016. Você já parou para perguntar por que você está aqui hoje? A nossa vida existe um propósito e existe um regente que está cuidando da nossa vida e o nome dele é Deus. Deus está cuidando das nossas vidas, Deus está regendo as nossas vidas, mas as decisões, elas são nossas. Todo o planejamento de Deus para a nossa vida é sempre o melhor. Paulo vai dizer isso aí com muita clareza para nós. Não é isso? Ele vai dizer para nós com muita clareza que a vontade de Deus, ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Se é boa, já está bom. Se é perfeita, melhor ainda, porque nós somos imperfeitos. E se ela é agradável, quer falar que vai trazer alguma satisfação. Talvez não para você, mas para Deus. Talvez não para você agora, talvez você não vai entender. Mas lá na frente você vai entender, você vai falar, agora eu entendi, graças a Deus. São os porquês que nós fazemos nas nossas vidas. As dúvidas, elas surgem não apenas quando nós estamos isolados, mas as dúvidas também surgem na nossa vida quando não há convicção e exigimos as provas para nós acreditarmos nelas. A falta de convicção, e Tomé disse, eu só acredito se eu ver. É a exigência das provas. As dúvidas, amados, ela faz com que tomamos decisões de pesquisar, de estudar, de perguntar, de ir atrás. Quando nós temos dúvidas, nós queremos tirar as dúvidas. É diferente da incredulidade. A dúvida, ela faz com que você vá buscar, como Tomé. Eu só acredito se eu ver. Eu quero tocar, eu quero ir lá, eu quero tocar nas feridas dele, eu quero tocar aonde os cravos perfuraram. Mas quem é incrédulo, qual é a atitude? É diferente. A pessoa que tem incredulidade é diferente da pessoa que tem dúvida. A pessoa que tem incredulidade, ela simplesmente vira as costas. Ela simplesmente ignora qualquer fato. Ela não quer aceitar aquilo dentro dela de forma alguma. Não foi isso que Tomé fez. Tomé falou assim, eu não vou acreditar no que você está falando, mas se eu ver, eu vou acreditar. Eu vou lá. E aí eu queria andar com vocês um pouquinho aqui para vocês entenderem que
Quantas pessoas têm dúvidas aqui? Eu estou com minha mão levantada. Não sei se você pode levantar a sua. Tem dúvida de alguma coisa na sua vida? Todos nós temos. Todos nós temos. Só que eu quero te dizer que isso não é uma fraqueza sua. Isso não é uma fraqueza. Há um propósito disso daí. Isso daí vai fazer você se aproximar de Deus. E nós vamos ver que a Bíblia diz para nós que tiveram outros homens considerados por Deus na Bíblia que tiveram dúvidas. Eu queria que você pudesse ler conosco. Vai estar sendo colocado ali. Olha só. Nós vamos ver aqui, primeira pessoa, João Batista. João Batista, quando ele foi preso, ele estava preso na escuridão de uma cela. Eu não sei se pode ser colocado para nós aí, se já está para nós colocado. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 31. Perdão, irmãos, perdão. A referência aqui que eu coloquei está errada. Mas eu quero só comentar com os irmãos. João Batista foi um homem que batizou Jesus. João Batista foi um homem que o próprio Jesus deu testemunho dele, falando que, nascido de mulher, ele tinha sido o maior profeta de todos os tempos. João Batista, depois que acabou de batizar Jesus, Jesus saiu, veio uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E a Bíblia vai dizer que aquela voz desceu do céu, e veio uma pomba, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E a voz divina dizendo que este é o meu filho amado em quem me comprazo. E quando João Batista estava preso para ser decapitado, João Batista então reúne os seus discípulos e diz para os seus discípulos assim: vá até Jesus e pergunta se ele de fato é o Messias que estava por vir ou ainda tem outro. João Batista, um homem que se separou, um homem que se dedicou a Jesus, a vida de abrir o caminho para Jesus. Um outro personagem bíblico que nós encontramos é Sara. Sara, em Gênesis no capítulo 18, no versículo de número 12, a Bíblia vai dizer que ela estava na sua tenda, e o Senhor chega para Abraão e diz assim: Abraão, a sua esposa vai ter um filho. E o que Sara faz? Sara então dá uma risada. Como pode? Eu já sou velha, meu marido é velho, como eu posso dar filhos? Quantos de nós aqui já rimos de algumas promessas de Deus? Hein, Patrícia? Quantos de nós já rimos de algumas promessas de Deus? Que Deus fala e a gente diz assim: será que vai acontecer? Quantos de nós já fizemos isso, queridos? Você nunca fez, sabe por quê que você nunca fez? Porque você é santo demais. Você não tem dúvida no seu coração. Mas Sara riu quando Deus falou que ela seria mãe. Teve um outro cara, esse era valente, que a Bíblia vai chamar o seu nome de Gideão. Esse sujeito estava malhando trigo no lagar. Para começar, já estava malhando trigo no lugar onde que não era normal de malhar. Ele tinha que estar colocando vinho ali, uva, para poder produzir vinho. E ele estava malhando trigo, escondido.
E ele estava ali fazendo uma pergunta. Eu não entendo, se Deus é Deus e tem cuidado do meu povo até hoje, por que que nós estamos aqui nesta miséria, sendo perseguidos, e os amalequitas estão querendo vir para poder roubar tudo que nós colocamos aqui, tudo que nós produzimos? Eu não entendo. E então o Senhor chega para ele e diz assim: varão valoroso, eu quero fazer um grande milagre aqui nessa terra através da sua vida. Você vai vencer todo mundo sozinho aí com 300 homens. Senhor, é meio complicado isso daí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma lã, e se ela, pro lado de fora ali, se ela amanhecer seca, é porque o Senhor falou. Aí a lã amanhece seca no sereno. E ele diz então: não, peraí. Eu ainda preciso de mais provas. Senhor, eu vou colocar aqui agora, e ela precisa estar completamente molhada. E o Senhor faz isso novamente. Quantos de nós fazemos isso? Vemos então que isso aí não é privilégio nosso. Pedro, quando ele estava em alto mar, Mateus capítulo 14, versículo 31. Jesus está andando sobre as águas numa grande tempestade, Pedro e os demais discípulos dentro do barco, e então o Senhor diz assim: Pedro, pode vir, sou eu. Ele diz assim: se és tu mesmo, manda ir ter contigo. E ele coloca o pé na água e começa a andar. De repente, vem o vento e ele começa a afundar. E o que Jesus diz para ele? Por que duvidastes, homem de pequena fé? Por que duvidastes? Às vezes nós não somos impactados pelos milagres de Deus em nossas vidas. Às vezes nós não somos surpreendidos por Deus, porque a fé que precisamos ter em nossos corações, nós deixamos ela para o lado e começamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer. O nosso Deus, deixa eu te falar um negócio aqui. O nosso Deus, Ele é o Deus de causas impossíveis. O nosso Deus, Ele pode fazer do nada tudo. O nosso Deus pode fazer quando não existe, existir. Sabe por quê? O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele é de coisas impossíveis. Haverá alguma coisa impossível para eu fazer? Diz o Senhor. Então nós vemos, amados, que a dúvida não é uma coisa que só você tem. Só esses homens tiveram, Tomé, né? Não, nós vemos que isso daí vai fazer com que nós nos aproximamos mais de Deus. A dúvida, às vezes ela vem com uma oportunidade para nós termos um crescimento da nossa vida espiritual para com Deus. Então, como nós podemos vencer as dúvidas? Primeiro, precisamos reconhecer pessoalmente nossas dúvidas e ser sinceros com a gente mesmo e com Deus. Para nós vencermos as dúvidas, preste atenção, querido, nós precisamos ser sinceros com a gente mesmo e com Deus. Quando eu leio a Bíblia, principalmente quando eu leio o livro de Salmos, e eu começo a ler as orações de Davi, eu fico estarrecido da forma como que Davi falava com Deus. Aquilo ali era falta de respeito? É falta de respeito, irmão? A oração de Davi para com Deus? Aquilo ali era o quê? Sinceridade, intimidade. Falar com Deus aquilo que você de fato está sentindo. Se você está triste, você tem que falar com Deus que você está triste. Se você está aborrecido e não está entendendo o que está acontecendo, você tem que estar falando: Deus, eu estou muito chateado, eu estou muito triste porque eu não estou entendendo nada. Será que isso aí vai fazer você se aproximar de Deus? Sim ou não? Eu acho que vai. Eu acho que vai, sabe por quê? Porque Deus, Ele está interessado em tirar as tuas dúvidas. Deus está interessado em fazer com que você conheça Ele mais de perto. E para poder a gente conhecer Deus mais de perto, a gente precisa se aproximar dEle.
E o profeta Isaías, no capítulo de número 55, no versículo de número 6, vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Querido, a sua dúvida, ela precisa ser tirada com Deus, e hoje Ele está aqui para poder amenizar a tua dúvida, para poder dizer para você assim: ei meu filho, tudo isso que você está passando é um projeto meu para a tua vida, eu tenho vitória para você, eu tenho algo de especial para a tua vida, o meu projeto da tua vida está apenas começando. Esse deserto que você está passando não é para a tua morte, mas é para o teu fortalecimento. Precisamos entender, irmãos, e fazer pergunta para Deus. Aí você vai falar assim: ah, mas Deus não conhece tudo? Eu não preciso te falar nada. É por isso que às vezes a gente fica comendo das migalhas, é por isso que às vezes a gente entra no navio e não consegue se alimentar, e sendo que aquela passagem nossa dava direito a toda a alimentação que tinha no navio. É por isso. Porque se aquele homem, quando entrou naquele navio, se ele chegasse lá e dissesse assim: olha, eu tenho aqui um bilhete, essa comida que está aí eu também posso comer dela. Talvez ele não iria passar a pão e rosca, banana e água. Cada um conta essa história de uma forma. O importante é a moral da história. É que às vezes a gente entra e não entende a coisa. A gente precisa entender por que a gente está aqui. Você precisa entender por que Deus cuida de você. Você precisa entender por que você aceitou a Jesus. Você precisa entender por que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você precisa entender por que Jesus ressuscitou. Você precisa entender por que a igreja precisa de pregar. Nós precisamos de perguntar estas coisas para Deus. E muitas das respostas estão aqui na Bíblia. Para podermos vencer as dúvidas, precisamos aceitar a Bíblia como autoridade plena da nossa vida. Você não está entendendo a Bíblia, não? Tá não? Tem uns negócios aí que você não está entendendo, né? Primeiro, deixa eu só te dar um adianto aqui. O pastor já até pregou aqui em uma das suas pregações, ele já até falou sobre isso. Qual é a capacidade de inteligência que nós temos, pastor? 3%, porque 8% são os mais inteligentes, né? São os gênios que existem aí. 8%. Então nós não somos gênios. Então a gente deve ter uns 3, talvez até uns 2. Vamos diminuir esse negócio. Então a gente não vai conseguir compreender a plenitude da palavra. Existe coisa que está escrito aqui, existe coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende, querido, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode trazer revelação para você. O Espírito Santo de Deus pode trazer a luz desta palavra e fazer você entender por que você está passando essas coisas. Quando aqui Gideão estava passando por aquilo, ele não entendia, ele estava frustrado, ele estava angustiado, mas quando ele falou com Deus, Deus falou com ele e ele entendeu, e ele foi um homem vitorioso. E Deus essa noite diz para você: eu quero fazer de você também um homem e uma mulher vitoriosa em Cristo Jesus, mas você precisa aprender a confiar em Deus. Precisa aprender a acreditar nesta palavra incondicionalmente. Existem muitas pessoas que colocam a palavra de Deus em xeque, colocam a palavra de Deus em dúvida. Será que Deus realmente está aí? Porque quem escreveu isso daí foi o homem. Será que estes homens não erraram? Será que Deus realmente existiu? Será que nós realmente fomos criados por Deus? Quantas perguntas existem por aí? Aqui está escrito assim: e no sexto dia, lá no livro de Gênesis, e no sexto dia Deus criou o... quem? Homem. Meu irmão, se Deus falou que criou o homem no sexto dia, para mim já basta. Ele já falou. Então sabe quem te criou? Foi o homem. Você não nasceu do macaco, você não nasceu de um verme, você não nasceu nada disso, você não foi evoluído para poder se tornar um ser humano. Você já nasceu um homem e uma mulher, e isso quem fez foi Deus. Foi Deus. Onde eu tenho certeza disso? Na palavra. Pastor, mas eu não acredito. Então você está com dúvida. E para poder resolver o problema da dúvida, precisa de aceitar, de acreditar na palavra de Deus plenamente. Precisamos confrontar as nossas dúvidas, assim como Tomé fez. Uma semana depois, ele voltou à sala onde tudo começou. Jesus aparece no dia que ele ressuscitou. Tomé estava lá?
Tomé estava lá, irmãos? Não. Tomé estava em algum outro lugar. Só estavam os 10 discípulos. Os discípulos receberam a visita de Jesus com as portas fechadas. Jesus não entrou pelas portas, Lene. Jesus entrou de alguma forma naquele lugar. E Jesus então chega ali e diz: Pai, seja convosco. Só que tem uma coisa. Quando nós temos dúvidas, quando nós nos isolamos, quando nós deixamos a dúvida tomar conta do nosso coração, escute o que eu vou falar com você aqui agora, que isso é sério. Nós perdemos oportunidades de sermos abençoados. Pastor, como que o senhor pode me dizer isso com tanta certeza? Porque isso aconteceu com Tomé. Tomé não estava lá no primeiro dia, mas aconteceu uma coisa no primeiro dia que não aconteceu 8 dias depois. O que foi? Se a gente ler um pouquinho para trás desse texto, a gente vai entender. Sabe o que é? A Bíblia diz que Jesus vai chegar ali e vai fazer a comissão dos discípulos. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele faz com que todos os seus discípulos sejam o quê? Cheios do Espírito Santo. E ele diz: agora vocês vão sair e vão pregar o meu evangelho a toda a criatura. E quando Tomé estava lá, aconteceu isso? Então Tomé deixou de ser abençoado. Está entendendo? Ter dúvidas não é pecado, mas vão roubar as oportunidades de Deus abençoar a tua vida. Está entendendo? Quando a gente tem dúvida, quando a gente começa a colocar muito em dúvida, mas será que é isso mesmo? Mas será que é Deus que está falando mesmo? Mas será que isso aí é projeto de Deus? Mas será que esse casamento é uma bênção mesmo para mim? Mas será que esse filho é meu? Mas a gente começa com tanta dúvida, que daqui a pouquinho o negócio está feio. Você vai deixar de ser abençoado. E Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer te abençoar. Mas Tomé, ele confrontou. Ele confrontou as suas dúvidas e 8 dias depois estava Tomé lá. E quando Jesus chega, Jesus faz a mesma coisa. Pai seja convosco. E antes de Tomé abrir a boca, Jesus já sabia. Querido, sabe estas dúvidas que você está falando aí? Estas dúvidas que existem no seu coração? Jesus conhece todas elas. E quando Jesus começar a falar com você, não se surpreenda, não se assuste. Mesmo que você não fale, Jesus conhece. Porque naquele dia, quando Tomé estava lá, Tomé sem abrir a sua boca, Jesus falou assim: Tomé, vem cá. Pode colocar os dedos aqui na minha mão. Enfia o dedo aqui, tá vendo? Sou eu mesmo. Os discípulos falaram com você que eu estive aqui, você não acreditou, né? Pois é, seja crente, tenha fé, acredite. Querido, Deus nesta noite está dizendo para você assim: ei amado, a tua dúvida, ela não pode permanecer. Você precisa de vencer as tuas dúvidas. Quantas pessoas têm dúvida, como foi falado aqui nesta noite, pela peça? Que é o nosso próximo ponto aqui, que nós vamos falar. Precisamos de vencer as dúvidas através da oração. Quantas das vezes nós oramos e nós não acreditamos naquilo que estamos orando? Quantas das vezes a gente fica assim: papai morreu, será que papai está no céu? Será que eu vou... Já tem 10 anos. Aí chora: ah, meu Deus, eu acho que meu pai não está no céu. Mamãe morreu. Será que mamãe está no céu? Será que o céu existe? Como o Godinho falou aqui. O pastor Luiz Antônio disse. O moço falou com ele lá, ó. Cuidado, hein? Talvez a gente está aqui, você está vivendo enganado aí. Pode ser que esse negócio aí que você está falando do céu não existe. Pode ser que eu estou aqui vivendo, aproveitando a minha vida e você não. Tem pessoas que têm dúvidas do céu. Tem pessoas que têm dúvidas se existe inferno. Tem pessoas que ainda duvidam da sua salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Se Jesus voltar hoje, será que eu vou para o céu mesmo? A peça que apresentou para nós diz que esta mãe, ela estava orando e ela só queria ouvir de Deus.
se os seus filhos estavam no céu. Porque se Deus não foi capaz de cuidar dos seus filhos na terra, será que eles estariam no céu? E aí, de uma forma despretensiosa, uma criança de 7 anos sai no seu quarto e vai lá. 3 dias depois que ela estava orando e Deus não falou com ela. E a filha vai e diz assim: mamãe, Deus falou comigo que eles estão bem, eles estão no céu. Mas como que Deus falou com você? Será que foi Deus mesmo que falou com você? Está entendendo, meus irmãos? A gente vai transferindo as dúvidas e a gente não elimina essas dúvidas nunca. E a gente deixa de viver abençoado, vivemos preocupados a vida toda. Poderia estar feliz e fica dessa forma. Foi fazer o exame, o médico nem deu o resultado, já começa: eu estou com a dor de cabeça aqui, eu acho que eu estou com um tumor na cabeça. Vai morrer mesmo, mas não é de tumor não. Vai morrer de qualquer outra coisa. De infarto, de qualquer outra coisa aí. Vai te dar um derrame, de preocupação. Estava com uma doença e morreu com outra. Por quê? Porque se preocupou demais. A gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a entregar a nossa vida ao Senhor e saber que Ele está cuidando de nós. Deus está cuidando de você, querido. Deus está cuidando da tua vida, Deus está cuidando da tua família. Creia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais o Senhor já está fazendo pela tua vida. Aleluia. Todas as pessoas vivem pela fé. Eu quero encerrar aqui a minha palavra. Todo mundo vive pela fé. A diferença é, a nossa fé está em quem? Alguns têm fé em si mesmo. Acredita na sua força, acredita no seu trabalho, acredita na sua inteligência. Qual é a diferença? A diferença é que existe alguns que têm fé em Deus. Você é quem? Você está confiando em você? Ou você está confiando em Deus? Todos nós precisamos de uma segunda oportunidade na nossa vida. Tomé teve uma segunda oportunidade na vida dele. Tomé não estava no primeiro dia na sala, mas ele voltou na sala porque Deus lhe deu uma oportunidade. Talvez hoje você está aqui ouvindo esta palavra sobre dúvidas, coisas que todos nós temos. E o Senhor está falando para você hoje: eu estou te dando uma outra oportunidade. Eu estou te dando uma segunda chance, porque eu tenho um projeto na tua vida, porque eu te amo, porque você é importante para mim. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesta noite, porque eu quero orar por você. Você entrou aqui nesta noite com tantas expectativas no seu coração, e talvez algumas delas não foram alcançadas como você esperava. Mas Deus, Ele te convidou para este culto porque Ele queria falar com você, porque existe alguma coisa que precisa ser tratado nesta noite. Eu queria que você, de cabeça baixa, que você conversasse com Deus nesta hora. Que você falasse com Deus das tuas dúvidas. Você não está aqui por um acaso, querido. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele queria falar com você. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele queria falar para você: eu tenho uma segunda chance para a tua vida. Eu tenho mais uma oportunidade para você. Vamos orar? Ó Deus, eu quero falar contigo nesta noite, Senhor. Eu quero dizer para o Senhor, ó Deus, que embora, Senhor, muitas das vezes estamos sorrindo por fora, estamos com nossos corações às vezes feridos por dentro, Senhor.
Ó Deus, nós muitas das vezes estamos tristes, estamos, ó Deus querido, chateados com tantas coisas. E muitas das vezes, ó Deus, estas preocupações da vida, Senhor, nos distanciam do Senhor e nos faz duvidar de tantas coisas em nossas vidas. Ó Deus, às vezes duvidamos até que o Senhor está no controle da nossa vida. Queremos te pedir perdão. Nos perdoe, Senhor, pela nossa prepotência, Deus, de acharmos que podemos resolver todas as coisas da nossa maneira, da nossa forma, Senhor. Ó Deus, nós queremos nos render ao Senhor nesta noite, Pai. Nós queremos, ó Deus querido, fechar os olhos e sair andando e sabendo que o Senhor está nos conduzindo, Senhor, mesmo sem estar enxergando o caminho. Nós queremos, ó Deus, descansar e saber, ó Deus, que o Senhor é aquele, ó Pai, que está sempre trazendo resposta aos nossos corações. O Teu Espírito Santo, Senhor, nesta noite, preparou este culto para nós, porque precisávamos de ouvir esta palavra. Ó Deus querido, quantas das vezes trazemos, ó Deus, frustrações em nossas vidas de anos e anos e anos, porque, ó Deus, ficamos pensando, será que tomamos uma decisão certa? Será que o que eu estou passando, o sofrimento que eu estou passando hoje, não foi por conta daquela decisão errada que eu tomei lá? Senhor, nos perdoe nesta noite e muda o nosso itinerário, Senhor. Muda, Deus querido, o nosso caminho. Nós queremos hoje entregar o nosso caminho ao Senhor, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, cuida de nós como ninguém. Senhor amado, nos perdoe, Senhor, nós precisamos do Teu perdão nesta noite. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu queria saber nesta noite, se você fez esta oração comigo, e você entende que você precisa hoje entregar o teu caminho ao Senhor para que Ele possa conduzir, de fato. Que você possa de fato fechar os teus olhos e dizer assim: Deus, aqui está o meu casamento, aqui está o meu trabalho, aqui está a minha vida. Se você hoje quer entregar a tua vida para Jesus, ou quem sabe que você estava distante dos caminhos do Senhor e hoje você veio aqui porque Jesus te trouxe aqui e você hoje precisa voltar correndo para os braços de Jesus. Eu queria conhecer aonde você está. Levante uma das suas mãos para que Jesus nesta noite possa trazer a alegria da salvação para o teu coração. Existe alguém nesta noite que quer encontrar com Jesus, que quer aceitar a Jesus como seu Salvador, que quer voltar para os caminhos do Senhor, está arrependido de tantas dúvidas que teve até hoje, mas a partir de hoje quer entregar a tua vida completamente nas mãos do Senhor? Se tem alguém, eu queria te conhecer. Levante uma das suas mãos. Pastor, eu quero hoje entregar a minha vida a Jesus. Pastor, hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu estive afastado, Senhor, mas hoje eu quero voltar para os teus caminhos. Há alguém nesta noite que quer tomar esta decisão? Dê um sinal para que eu possa te ver, para que eu possa orar por você. Aonde você estiver, Jesus hoje, Ele entra no teu coração como flecha, como brasa viva, ardendo a sua alma, para fazer da tua vida uma vida melhor. Ele te dá uma segunda chance, uma segunda oportunidade, porque Ele te ama. Aonde está a primeira pessoa que hoje quer tomar esta decisão? Ao lado de Jesus. Tem alguém? Se não tem, que Deus esteja abençoando a sua vida no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, orando para terminar o culto nessa noite. Lembrando que amanhã é nosso culto da vitória, quarta-feira ensaio de todos os departamentos e sexta-feira culto do pastor. Espero você aqui, Deus tem algo para os nossos corações. Quinta-feira o ministério do SOS, né? Essa fase intermediária. E assim como no Gilead, daqui a pouco quero fazer um casamento também no SOS, tá, Rafaela? Vamos orar para isso. Deus abençoar, é Deus abrindo novos caminhos. Isso, sábado agora é a nossa reunião do ministério. Seria no segundo sábado, mas houve um pedido dos irmãos que sempre no segundo sábado fica sempre antes, Dia das Mães e Dia dos Pais. Por isso puxamos para o primeiro sábado. Sábado agora, reunião do ministério, mas a escala da CIB, União de Homens, e do Coral vai ser na sexta-feira que vem,
não nessa agora. Amém? Vamos orar então a Deus pelos pedidos de oração que chegaram aqui. Vem cá, Davis, olha aqui. Amém. Pai do Senhor para os irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nesse momento apresentamos a Ti esses pedidos de oração que estão aqui nas minhas mãos. Ó Deus, eu não sei a necessidade de cada um, eu não sei aquilo que cada um precisa, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, de longe esquadrinhas o nosso pensamento. E antes que houvesse uma palavra na nossa boca, o Senhor já sabe. Antes que as pessoas pegassem no lápis para escrever esses pedidos, o Senhor sabe o que elas precisam, ó Pai. Eu uno a minha fé à fé dos Teus filhos nessa noite. Que o Senhor, através da pessoa do Teu Espírito Santo, possa entrar com providência, sendo, ó Deus, problema familiar, problema sentimental, financeiro. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar, ó Deus, e que os Teus filhos possam testificar das bênçãos recebidas, ó Pai. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Digamos todos. Amém. Deus te abençoe. Dê um abraço a quem está do seu lado. É bênção do Senhor.